Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Olá, meus amigos, bem-vindos ao RescueCast, episódio número 8. Mais uma satisfação ter você, nosso seguidor aqui, que acompanha nossas redes sociais, que acompanha o nosso canal, hoje com uma presença ilustre no nosso programa, uma pessoa que com certeza vem brindar muito o que nós temos conversado desde o início do podcast. Mas antes de mais nada, queria dar as boas-vindas aí para os meus amigos. Bem-vindo, Beto. Olá, capitão. Olá, Geller. Prazer imenso novamente estar com vocês e na presença de mais um amigo que vai ser apresentado daqui a pouco. Bem-vindo, Geller. Salve, salve, capitão. Salve, salve, Beto. Hoje, novamente, é uma daquelas experiências que a gente guarda, né? Bem no fundo do coração, porque é uma pessoa fantástica, tá? E um profissional de extrema capacidade. Bom, obrigado, Beto, obrigado, Geller. A você que nos acompanha, eu já faço um pedido aqui, inscreva-se no nosso canal, acompanhe a nossa produção, nossos materiais, porque certamente tem materiais aqui e conhecimentos, informações que podem fazer a diferença na sua vida, na vida da sua guarnição e na vida de outras pessoas que estiverem em contato quando do seu atendimento. Quando nós conversamos na semana passada sobre protocolos, conversávamos nós três sobre uma das pessoas que poderia nos trazer grandes experiências, não apenas sobre protocolos, mas sobre a sua vivência, sobre a sua experiência profissional, e encontramos nesse nome certamente uma referência para falar sobre o tema, e uma referência também nos últimos anos que tem feito uma verdadeira revolução e uma evolução muito grande no atendimento pré-hospitalar voltado ao salvamento veicular. O atendimento da vítima presa em ferragem, um amigo nosso, instrutor conhecido já da área de salvamento veicular, com cursos internacionais e que certamente vai nos ajudar muito e vai nos brindar com uma grande conversa. Essa pessoa é Anderson Santos. Meu amigo Anderson, bem-vindo ao RescueCast, obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, meus amigos, bom dia aí para quem está nos acompanhando. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou admirador aí do Corpo de Bombeiros da região de Santa Catarina, enfim, admirador dos senhores aí, vocês são referência para mim. E estar aqui hoje é algo muito especial, importante, que de alguma forma a gente pode contribuir aí com esse grande projeto aí que vocês estão fazendo, né? E a gente sabe que nós temos uma das maiores comunidades de profissionais que atuam em resgate e salvamento aqui no Brasil, uma das maiores comunidades, inclusive, da América Latina. Então, de toda maneira que a gente consiga contribuir aí com quem está acompanhando, quem está assistindo, a gente sabe que, de alguma forma, a gente pode tentar diminuir cada vez mais essas mortes evitáveis, que são as mortes aí em sinistro de trânsito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Estou extremamente contente de estar aqui presente, porque, além de tudo, nós somos grandes amigos, né? Aí que a gente já vem de batalhas desde 2016, basicamente. Então, é sempre um prazer. Obrigado, Anderson. As resenhas já são longas, né? E para quem nos acompanha e quem vê de perto o desenvolvimento do resgate veicular, do salvamento veicular, tem acompanhado que nos últimos anos a grande tendência de mudança sempre foi voltada ao atendimento pré-hospitalar. Então, eu não tenho dúvida alguma de que você, Anderson, fez parte de todo esse processo e tem essa bandeira muito notória desde o início da tua carreira, a qual nós gostaríamos de ouvir. Quem é Anderson Santos, como começou esse teu contato com o atendimento pré-hospitalar
e por que desse interesse também com o salvamento veicular? Boa. Bom, eu iniciei minha carreira na área da saúde, inicialmente como auxiliar de enfermagem nos anos 2000, 2002, algo nesse sentido. E nessa formação, eu tive a oportunidade de fazer um curso de socorrista, aquele curso que é preconizado pela portaria, né, de 230 horas, 200 horas, enfim, num serviço voluntário que tinha próximo à cidade na qual eu morava, chamada Votorantim, era o Serviço de Atendimento, Resgate e Emergência, o SARI. E lá era um serviço composto por voluntários, numa cidade pequena, que até então não tinha o serviço de emergência do Corpo de Bombeiro nem do SAMU. Naquela época, a SAMU era basicamente só em São Paulo, em Jundiaí, acho que Minas Gerais, enfim, não tinha em todo o estado, interior e tudo mais. Então, eu fiz o curso ali na formação de socorrista. Quando me identifiquei, falei, cara, é essa área que eu vou seguir, a área de urgência e emergência, né? Até então eu estava na dúvida se seria pronto-socorro, ou seja, pré-hospitalar fixo ou móvel, mas quando eu tive a oportunidade de fazer esse curso, me identifiquei bastante e ali foi o início de tudo, né? Aí logo na sequência consegui entrar numa concessionária de rodovia que tinha próxima, tem até hoje, né? Em Sorocaba lá. Porém, naquela época, a grande maioria dos profissionais que atuavam nas ambulâncias da concessionária eram militares do Corpo de Bombeiro, ou ex-militares, né, da reserva, que tripulavam essas viaturas, né? E por intermédio até dos instrutores do curso que forneceu ali no SARI, de voluntários também, que atuavam já nas concessionárias, a gente acabou tendo a oportunidade de iniciar ali, meados de 2003, 2004, salvo engano. Então, eu comecei a atuar em ambulância de suporte básico de vida, como auxiliar de enfermagem, e aí depois, em 2008, eu me formei como enfermeiro. Então, a partir dali, foi algo que só foi somando o interesse em querer atuar nesse ambiente, né? Era algo que me chamava muita atenção, por todos os desafios que eram ali, a limitação, né, de recurso, a complexidade dos cenários. Aquilo sempre me chamou muita atenção. Quando eu entrei na faculdade, e foi, na verdade, eu já estava na faculdade quando eu entrei, mas quando eu acessei a concessionária, tinha ali os enfermeiros que eram meu, né, eu olhava ali, enfermeiro Douglas, até hoje, um grande amigo, enfermeira Gisele, enfim, grandes nomes que estão no pré-hospitalar até hoje, foram ali meus primeiros, enfermeiro Clarindo, Daniel Serenco, enfim, foram os enfermeiros ali que serviram de espelho. Falei, cara, um dia eu quero tripular aquele treco ali de suporte avançado de vida, né? Então, foi quando eu me formei em 2008. E aí, em 2008, eu tive a proposta para trabalhar numa empresa prestadora de serviço de pré-hospitalar em rodovia, no estado de Minas Gerais, né? Era uma rodovia que ficava a 250 quilômetros da minha casa. Então, eu comecei dando plantão ali, dei plantão também numa outra concessionária próximo da minha casa, chamada Concessionária Colinas, Rodovia dos Colinas, enfim. E é engraçado nesse contexto de dar plantão do início, como é diferente hoje, né? Aproveitando o gancho aí. Para eu poder dar plantão, eu não tinha carro, não tinha moto, enfim, com essa cara enfim, já dá para entender que eu não sou um herdeiro nórdico, né? Então, quando socorrista, eu ia trabalhar de carona. Então, eu pegava carona e ia até a base, Brasil. Hoje em dia isso nem existe mais. E aí, para eu poder trabalhar lá em Camanducaia, que era 250 quilômetros, eu ia comprar um carro. Eu comprei uma picape Corsa que eu chamava de Jerry Gonçalves, né? Tadinha da Jerry. E aí, eu comecei dando plantão lá, logo na sequência, eu sempre tive muito interesse na parte de instrução também. Então, desde a época que eu era socorrista, eu fazia parte de corpo de monitor, instrutor e de suporte básico. Então, eu sempre estava ali envolvido, né? Tive grandes professores também, né? Então, ficou mais fácil. E aí, assim formado, também já acessei o corpo de instrutores da educação continuada permanente dessa concessionária que eu fui trabalhar, em ambas, né? Teve momento que eu tive 3 empregos, 4 empregos, né? Então,
eu sempre tive envolvido como plantonista na parte assistencial e também na parte de instrução. Em 2010, eu assumi a coordenação, tive o convite para assumir a coordenação de uma concessionária de rodovia também, lá no interior de São Paulo, chamada Rota das Bandeiras, na qual eu pude ali dar os primeiros passos na parte de gestão também, de pessoas, recursos e tudo mais, até 2015 ali. Aí na sequência eu fui para a rodovia dos Tamoios, onde eu fiquei até 2019. E em todo esse período até 2019, eu também atuei na concessionária, na CCR Via Oeste, Rodoanel Oeste, junto com o enfermeiro Juliano, um grande amigo também, e um grande profissional aí da área também, né? E também foi um dos caras que sempre atuando de maneira parceira ali, estimulando. Ele também é um dos nomes, dos principais nomes de resgate e salvamento, e foi um dos caras que eu sempre me espelhei também. Então, todo esse período também eu trabalhei nessa concessionária que tinha uma particularidade muito grande, que era o número de ocorrências complexas, né? Assim como na Fernão Dias, que eu trabalhei. Então, tinha muita ocorrência de grande energia, alta energia, tinha bastante salvamento veicular, além de outras ocorrências. E ali, essas concessionárias que eu trabalhei, basicamente, elas foram uma grande escola formadora da mão de aprender ali a parte operacional da coisa, né? Porque nessa época, 2008, 2010, a gente, lá na ponta, a gente não tinha tanto acesso, né? Aos protocolos, né? Antes disso, então, pelo amor de Deus, era orelhão para ligar para minha mãe perguntando como fazer arroz no plantão, né? Então, não era tão acesso aos protocolos, né? Que vocês até mencionaram, não era tão fácil da gente consumir, né? E quando a gente começou a ter o contato, principalmente com os protocolos, com o protocolo de Portugal, parecia que não batia com a nossa realidade. Alguma coisa a gente absorveu, alguma coisa a gente implantou, outras parecia que não dava não pegava, sabe? Parecia que as equipes não aceitavam aquilo, principalmente de outras instituições, né? Tanto SAMU como profissionais do Corpo de Bombeiro, porque toda a instituição já tinha seu protocolo, e a gente tentando ali, tipo físico 1, tipo mecânico, físico 2, naquela época foi uma coisa que não como diz, não colou muito, né? Enfim, e aí desse período também, até 2019, eu fiz coordenação, né, a parte de gestão de equipes de resgate, e dando plantão, tanto no suporte avançado quanto no suporte intermediário de vida também, que, salvo engano, é a única concessionária no Brasil que tem o suporte intermediário de vida, é a CCR Via Oeste e agora a CCR Autoban também. Né? Isso tudo idealizado pelo enfermeiro Juliano, que é um cara que sempre está olhando para frente, olhando para a técnica, olhando para a qualidade da técnica, qualidade das equipes, sempre treinando. E também eu dei plantão ali, e é legal eu mencionar isso, porque ali a gente começa a sentir a responsabilidade da tomada de decisão mesmo, porque no suporte avançado tem, lógico, obviamente que tem, né? Mas o fato de você estar com um médico te dá uma segurança para tomar a decisão pensando em dupla, em trio, né? O socorrista também contribui muito. Mas no aspecto de ações de procedimentos avançados, quando você tem a presença do médico, isso fica mais tranquilo, vamos pensar assim, né? Porque a tomada de decisão de alta complexidade, de alta responsabilidade, porque dependendo do que você fizer ou deixar de fazer, isso pode ser catastrófico para a vida, né? Porque o problema ele não ocorre quando apenas você toma uma decisão equivocada, mas quando você deixa de tomar uma decisão também, quando eu estou falando de paciente, né? Então, quando eu deixo de agir ou agir no momento inadequado, o paciente paga a conta. Então, o CIV também foi uma outra escola para mim na parte assistencial, no sentido de olhar para o paciente de uma maneira muito mais crítica, de uma maneira de ter um entendimento muito mais claro na minha cabeça de fisiopatologia. E ali foi uma escola bem bacana mesmo nesse sentido, né? E a partir de 2019, eu tive a oportunidade de
dar um passinho a mais na parte de gestão, assumindo a área de gerência de ensino e aprendizagem, ensino institucional de uma empresa prestadora de serviço de atendimento pré-hospitalar, uma das maiores, né? E pude ali contribuir com eles possuem mais de 1.200, 1.500, salvo engano, diretos e indiretos de profissionais na parte de qualificação e também na parte operacional, né? A gente acabava sendo um pouquinho de tudo lá dentro, né? Então, a gente ajudava tanto na parte de protocolos, na parte protocolo assistencial, técnico assistencial, mas também no protocolo operacional da coisa, a questão da operação das ambulâncias, recursos, já que eu tinha uma bagagem de coordenação lá na ponta, né? Então, eu sempre trabalhei também nessa parte de gestão, então fiquei até 2022, foi quando tivemos um momento ali de reflexão, eu hoje junto com a minha sócia, a Letícia, e entendemos que a gente poderia contribuir ainda mais com a sociedade e com a comunidade, né? De maneira que na empresa na qual nós trabalhávamos, nós éramos pares ali como gerentes, teria conflito de interesse, teria problemas éticos, não ilegais, talvez nem ético, mas moral sim, de conflito. Então, dificultaria, além do aspecto institucional, organizacional, da onde a gente atuava. Então, naquele período, a gente iniciou ali um outro passo na nossa carreira, nas nossas vidas, que foi a questão de abrir a Resquad, né? Que vem da junção da palavra rescue com squad, que seria esquadrão de resgate, o que está mais ligado, o que é melhor, o que seria o ápice para nós, né? De contribuição para os profissionais que atuam na área de salvamento. E em contrapartida, né, buscando sempre o equilíbrio, e essa é uma parte muito difícil para quem é casado, eu quero mencionar que é o equilíbrio entre a atividade profissional e a sua vida pessoal. Isso é muito difícil, porque eu estou casado desde 2000 e deixa eu pensar para não errar, 14. Não vai errar isso aí, né? Se eu errar, eu tô na merda, né? Pensei em qualquer coisa, eu corto o vídeo aqui e nós voltamos na sequência. Isso. É para isso que existem os brothers, né? Pelo amor de Deus. Máfia, né? Não tem edição, hein? Então, só que eu estou com a Franciele desde 2009, né? Quando ela viu toda essa beleza nórdica. Alguns vão achar que eu sou exótico ou feio, mas eu sei que vocês não têm habilidade de enxergar uma beleza abstrata. Não, então, vamos editar isso, 2009. vamos editar. E esse período, a gente passou muito altos e baixos. E por quê? Eu sempre vi isso. Hoje eu estou com 39 anos. A carcaça é de 80, né? Mas eu tenho 39 anos biológicos. E é muito complicado você equilibrar a sua parte profissional, onde a gente quer almejar sempre estar entre os melhores, não necessariamente ser o melhor, mas estar sempre os melhores. Lá no fundo a gente quer ser o melhor, é óbvio. Você estar nas melhores empresas para ter as melhores remunerações, o prestígio de você ser reconhecido. Não adianta eu falar que eu sou bom, né? Aprendi muito com o ex-chefe meu, Dr. Rodrigo Barros Carvalho, que também é outro nome na minha carreira, fundamental no meu desenvolvimento, cirurgião do trauma, um carregaço. E ele sempre falava para mim assim, Anderson, ele não usava esse nome, ele usava um outro apelido que eu não vou dar de lambuja para vocês, né? Ele falava, Anderson, não adianta a gente ficar aqui falando que a gente é foda, que a gente é muito bom, nem sei se eu posso falar palavrão, que a gente é muito bom e vamos aqui se abraçar, uhul, enquanto o resto do mundo, inclusive o paciente, não nos vê assim, enxerga a gente como medíocres ou ruins. Então, a gente precisa trabalhar para que as coisas ocorram de maneira natural, que o resultado ele apareça de maneira natural. E, por consequência disso, as pessoas que também estão buscando, almejando a assistência de alta qualidade, ela vai nos enxergar, né? Então, isso sempre ficou na minha cabeça. Tanto é que eu tenho dificuldade até hoje de me apresentar, quem eu sou, o que eu tenho de formação, porque eu tenho um bloqueio ali, eu fico com aquela coisa, puta, vão achar que eu tô querendo ser estrela e tudão e tal, enfim. Então, isso sempre foi uma busca, algo de equilíbrio.
cara, como que eu vou me manter em alto nível? Porque para você se manter em alto nível na parte profissional, em qualquer coisa que você vai fazer na vida, né? Não tem muito segredo, não. Você precisa de muita dedicação, de muito esforço e tudo mais, e tudo que de adjetivo que existe, né? Mas você também tem um pai, né? Você tem ali a pessoa que você escolheu para ficar do seu lado, para, né? Aquela história, comer 1 quilo de sal na hora que chegar. É difícil, porque você equilibrar isso, por vezes, você está tão focado em algo, puxando para o lado do trabalho, você acaba desequilibrando essa balança. E aí dá o descontentamento na esposa. Elas nunca têm razão, mas às vezes até beira a razão ali. E aí você desequilibra a balança. E cara, nesse período todo também, vocês não acreditam, mas eu já fui jovem, cara. Eu já fui jovem. E aí a gente, quanto mais jovem, mais imaturo, né? A gente jura que não, que aqui é o foco, você tem que aceitar, você tem que me entender e toda aquela coisa. Então, o equilíbrio muito difícil. E são fases, né? O chefão nunca chega, são fases, né? Um período é aquele desequilíbrio porque você está focando demais na sua carreira e às vezes esquece um pouco, deixa um pouquinho mais de lado ali a questão social, você só quer trabalhar, só quer estar em curso, só quer estar em treinamento. E, cara, tem vida também, né, cara? Dá para fazer tudo, dá para equilibrar. E aí, daqui a pouco, mudou a fase, que vieram os filhos. E aí, cara, então, eu sempre me preocupei muito e tentei muito equilibrar. Eu sei que, né, não sou nem de longe santo, então, mozão. Para mim, isso sempre foi o pilar. Equilibrar a família com o trabalho. Para mim, isso sempre foi o pilar. Na minha cabeça, como eu disse, nem de longe eu sou o guru do negócio aí, né? Quem nunca puta, cara, não, para mim deu, acho que agora vou ser sorteiro. Mas, em alguns momentos, eu comecei a pensar, porque você começa a olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás. Poxa vida, qual é o grande sentido? Eu me destacar, mas isso é o meu pensamento. Então, quem pensar diferente, por favor, não se ofenda. O que adianta eu me destacar e ser o melhor do melhor do melhor do mundo naquilo que eu faço, sendo que a minha família agora não está comigo, eu não consigo, enfim. Para mim tinha que ser junto, na minha cabeça tinha que ser junto. Eu queria passar tempo com meu filho, eu queria jogar bola com ele, eu queria passar tempo com a minha filha, com a minha esposa, e também queria estar em alto nível. Isso, para mim, foi um dos maiores desafios da vida, né? Em toda essa trajetória aí da minha carreira, né? Mas aí, a partir de 2022, nós abrimos a Resquad também com esse olhar de equilíbrio família-carreira. Então, tem todo o objetivo de querer contribuir com a sociedade, com a comunidade, tem todo o nosso propósito de deixar algo, né, nessa vida aqui, né, inclusive para os filhos, não só apenas, mas não que não seja importante, não só apenas a questão do que vai ficar para eles aqui, seguindo a sua vida na parte material, financeira e tudo mais, mas o principal é a questão de valores, né? Como que eu posso entregar valores para os meus filhos de maneira pelo comportamento, pela minha ação e não só pela minha narrativa, a minha oratória e as falas bonitinhas, ó filha, ó filho, isso, mas de maneira de como agir, como que isso para mim sempre foi muito complicado e dentro disso quando a gente pensa em criar a Resquad, isso também está ali vinculado, porque se a gente consegue entrar no mercado de uma outra forma, agora pensando como empresário, de maneira empresarial, ninguém vive só de amor, né? Alguns até acho que sim, mas enfim, na vida real a gente tem que trabalhar. E isso também pesou, porque acaba que a gente consegue tendo um tempo um pouco maior para a família, sabe? Porque senão a gente só fica dando plantão, e a gente não vê os filhos crescerem. Acho que não faz muito sentido também a gente constituir uma família, ter filho, se eu não vou poder estar com ele, a conta não fecha, né? Bom, então a partir de 2022 a gente mergulhou nesse mundo de, cara, vamos contribuir ainda mais com a sociedade, com a comunidade,
de maneira que a gente consiga combater esse cenário caótico que são as mortes no trânsito. Nunca entrou na minha cabeça. Toda ocorrência que eu ia, e o pessoal sempre pergunta para a gente, principalmente quem não é da área, cara, mas como que você aguenta? Como que você acostuma? Eu sempre falei, cara, eu não acostumo, nunca, não tem como acostumar com esse troço, não tem, não sei que, sei lá, para mim não tem como acostumar. E muitas das vezes, quem que é o público de que a gente atendia lá na rodovia? É o jovem, é o adulto jovem, de 18 a 50 anos ali, a grande maioria, né? Aí tem, lógico, as crianças, tem idosos e tudo mais, mas esse público é a grande maioria de sexo masculino, assim como a literatura, os estudos mostram, né? Esse é o perfil epidemiológico de quem a gente atende. E eu lembro, toda vez que eu chegava na ocorrência lá para atender, eu olhava esse aspecto, né? É jovem, aí às vezes estava com uma aliança lá no dedo, e aí constatamos óbito, ou tinha uma lesão extremamente grave, ou seja, cara, você via que era um paciente que ia ter um mau prognóstico, mas ainda poderia ser um paciente potencial doador de órgãos, né? E esse doador de órgãos ele vai salvar tantas outras vidas. Só que eu ficava olhando naquele momento que a gente estava deslocando até o hospital, e aí eu ficava refletindo, falei, caramba, cara, o cara deve ser pai, deve ser esposo, deve ser filho. E aí, cara, já encerrou, né? Então esse cara teve a infância assim como eu tive, teve a adolescência assim como eu tive, todos os sonhos, né? Tudo que quer lá na frente, o que quer fazer, e de repente encerrou ali, porque por algum motivo, independente qual, encerra a vida do camarada ali. Então, isso eu nunca acostumei com isso, nunca acostumei. Inclusive, acho que esse é um dos pontos que sempre me fez querer buscar atuar de maneira cada vez mais assertiva, de maneira numa técnica muito mais apurada, né? Tem toda essa questão de egocentrismo da nossa parte em querer ser, mas tem muito mais da gente, que é o nosso propósito. Quem está na área de resgate e salvamento tem esse propósito, né? Se não tem, cara, sei lá, não consigo entender o que está fazendo. Mas querer fazer a diferença na vida de uma pessoa, isso é o que nos motiva, isso é o que nos mantém oxigenado, né? Que você fala, poxa, cara, a remuneração para nós da área da saúde, enfim, todo mundo sabe, as condições de trabalho não estão lá dentro do ideal no qual a gente consome de literatura, de material, de estudo científico e tudo mais, tudo que a gente lê, a gente olha para a nossa realidade e fala, puxa vida, mas eu não tenho tudo isso aqui, como que eu vou fazer? Cara, te vira, você vai ter que buscar o mesmo resultado, só que com um recurso um pouco diferente. E isso não pode ser o ponto de desmotivar quem está nessa área, né? Então, isso sempre foi combustível para a gente, além de todo o contexto ali que a gente é massacrado no nosso dia a dia, né? A gente é ser humano. Não que a gente sempre está feliz, contente, motivado, não, longe disso. Mas, principalmente no momento da desmotivação, eu acho que esse sempre foi o meu ponto de querer estudar mais, treinar mais, para evoluir cada vez mais. Em 2016, eu trabalhava nessa empresa eu estava como coordenador da concessionária da rodovia dos Tamoios, a gente prestava serviço lá. E aí, em 2016, eu recebi a proposta na verdade, o convite para fazer o curso de avaliador, de assessor. Porque em 2013, 14, 15, eu não consegui ir nos mundiais, que a empresa que eu trabalhava, né, o próprio Dr. Edson, ele conseguiu contato e levou equipes para lá. E aí, 2013 eu não me recordo porque eu não fui, 14 era nascimento da minha filha e depois 2015 também, tinha acabado de nascer, minha esposa grávida, não dava. Eu falei, cara, minha filha vai nascer uma vez na vida, o mundial vai ter até eu morrer. Então eu não tinha como, né? Né? Ainda tem uns caras meio doidos que vai e vê por vídeo o nascimento. Para mim não cola, né? A conta do pé. Então, em 2016 eu tive a oportunidade de fazer o curso de avaliador lá com o Capitão Lazarim, na época, e tá salvo no celular até hoje, Tenente Lazarim, Tenente Capitão Lazarim, virou nome, além de outros grandes amigos aí, Tenente Coronel Maurício, Coronel Rodrigues, enfim.
Eu lembro na época que todos vocês me olhavam com uma certa desconfiança, assim, né? Ficava, meu, quem que é esse cara? Eu sentia, cara, é o feeling, é o feeling. Então, em 2016, eu tive a oportunidade de fazer o curso como assessor, como avaliador, e a partir dali eu tive pela graça de Deus, a oportunidade de participar de mais de 90% de todos os desafios que tiveram no Brasil até hoje, né? É mais fácil contar no dedo os que eu não fui do que os que eu consegui ir, né? Santa Catarina, por exemplo, acho que esse é o primeiro ano que eu não vou conseguir ir em todos, né? Eu fui em todas as outras edições esse ano, por uma questão até de agenda, trabalho, eu não consegui. Vai ter agora do trauma, né? O do trauma eu tive no estadual, aí em todos, nacional, eu tive em todos os nacionais, tanto trauma quanto veicular. Aí nesse período também, 17, aí também em 2021, eu tive a oportunidade de fazer o curso de instrutor internacional, né, da Romatro, lá em Baltimore, junto com o Lazarim, pela Romatro, né, enfim. E de lá para cá, o que eu sempre vi percebendo com esse modelo de desafio, eu sempre gostei muito de treinamento, né? Eu não me considero um cara estudioso, um cara pesquisador, como, por exemplo, o Sargento Ednei. Ele, sim, eu enxergo como um cara estudioso, pesquisador. Eu sempre gostei de estudar, sabe? Mas eu nunca trabalhei com pesquisa, com metodologia, né? Mestrado, doutorado, né? Eu sou especialista em urgência e emergência, mas eu não fui para essa área de docência da área de mestrado, né? E doutorado. E como eu sempre gostei de consumir muito conteúdo daquilo que eu fazia, né, para até colocar em prática, ver a aplicabilidade daquilo, porque muitas das coisas que estão escritas, até por serem escritas fora do nosso país, elas se tornam um desafio enorme da gente aplicar na prática aqui, porque o nosso modelo de trabalho é diferente, a nossa formação é diferente, N fatores que torna um desafio muito grande da gente conseguir aplicar de fato aquilo que a gente lê, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente enxerga como o que o mundo entrega como ideal, a gente aplicar, né? Então, esse método, assim que eu tive contato ali, para mim foi assim, de cara, a maior e a melhor plataforma de ensino-aprendizagem que eu já participei na vida, né? Anderson, Já tive... Oi. Mas é só para a gente fazer esse adendo aí, para não o pessoal que está nos assistindo achar assim, pô, os caras tiveram preconceito com civil. Na época você não tinha barba, né? Não. Era mais cara de menino, mas eu acho que é uma dúvida que paira no pessoal, porque para nós militares, para nossas corporações, a participação de alguns eventos, ou em alguns eventos, ela, de certa forma, soa mais em termos de fluxo, porque chega-se um convite ao comando, chega-se uma abertura via Ligabom, via Conasv, né? E é um ponto que eu acho que essa dúvida e entender a motivação, que principalmente o Geller tá curioso em saber aí, que é algo que a gente conversa e tem tentado instigar, né, Geller? Isso aí, Anderson. Um abraço forte aí pro amigo, cara. E quando a gente ouve essa história tua de vida, né? É muito gratificante, porque a gente percebe realmente na tua pessoa o garimpeiro na área da saúde que tu é. As nossas conversas, enfim, nossas risadas, tudo, né, em competição, mas essa parte do ser humano, da visão do ser humano sobre a área da saúde, sobre a família, é muito interessante, é muito honrosa ouvir todo esse teu trabalho, né? Fazer 250 quilômetros para trabalhar. Isso hoje em dia, falar para os jovens, né? Quem está começando na área aí pode ter certeza, eu não quero, isso não é para mim. Então, meus parabéns mesmo por toda essa tua trajetória. E apesar de ter começado a comentar aí, e esse é um questionamento que eu pretendo fazer para quem são os assessores, enfim. O porquê
da tua motivação de entrar na competição, né? Tu comentou ali que foi um convite e tudo mais. E outro, o que você, como profissional, né, como cara que quer fazer a diferença, que busca isso, né, já demonstrou isso, mas o que realmente tu quer passar para as pessoas que estão competindo, enfim, para os alunos, tudo isso, que eles levem para a vida deles, como profissional, enfim, principalmente, mas na parte pessoal, dentro da competição. O que o avaliador Anderson pretende fazer chegar a essas pessoas que ele está avaliando, assessorando, para que isso transforme realmente a vida deles na parte do atendimento, que eles busquem esse valor durante o atendimento mesmo. O que me motivou sempre foi essa indignação das pessoas morrerem em sinistro de trânsito e o atendimento, muitas das vezes, me parecer... Cara, será que não tem um outro jeito de fazer isso aqui? Será que não dá para a gente melhorar isso daqui? Né? A gente sempre seguia um protocolo da instituição e tudo mais, só que a gente sempre trabalhava em dois. Eu trabalhava em dois, eu era socorrista, eu trabalhava em dois. Enfermeiro no civil, eu trabalhava em dois. No suporte avançado, eu trabalhava em três. Então, o que me motivou a fazer parte desse evento foi porque eu já tinha visto, né, algo em 2013, 14 e 15, né, pela ida dos profissionais que atuavam comigo, e aí ouvindo eles falando, e além do próprio manual de Portugal, eu falava, cara, eles fazem diferente, eles atuam diferente. E, pô, é um país da Europa. Aí olhava para a Holanda também, já tinha o método Saver. Em 2009, inclusive, eu não mencionei, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá na ESB. Na época, acho que era capitão ainda, Rodrigues, não tenho certeza. E eu vi, cara, é diferente, é uma metodologia muito mais estruturada, é algo muito mais sistematizado. E como eu sempre fui do trauma, eu sempre fui muito fã do trauma, a parte da sistematização do atendimento do paciente, ela é fundamental. Então, quando eu vi que existia uma metodologia que sistematizava o atendimento de maneira em cima de princípios e não de preferência, não, porque aqui tem que ser com calço número 4 escalonado de ponta cabeça. Por quê? Porque tem que ser. Não gostava muito disso. Eu gostava, não, por causa disso. Então, esse ponto de poder participar de uma instituição, de eventos no qual eu poderia, de alguma maneira, retribuir, contribuir, foi o que mais me motivou. Porque, apesar de ainda a gente não ter grandes números que demonstre que essas metodologias elas diminuem mortalidade e morbidade, por senso comum, a gente já consegue afirmar que ela melhora, sim, o atendimento. Então, esse foi um dos principais pontos de eu me aproximar e fazer parte. Porque, para mim, é um grande congresso técnico, além de ser a melhor plataforma de ensino-aprendizagem. Eu tive a oportunidade de participar em treinamentos lá no Hospital Albert Einstein. E, cara, eles têm uma estrutura fantástica. Até então, aquela era a melhor estrutura que eu já tinha visto de simulação realística. Até eu ver até eu poder ver os desafios tanto de trauma quanto veicular. Então, isso me motivou a fazer parte disso. E como assessor, avaliador, o meu grande ponto que eu sempre busco passar, principalmente para os mais novos, é que a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro nesse nosso ambiente de urgência e emergência, porque não deixa de ser urgência e emergência, o primeiro ponto é a gente entender que é uma área muito complexa. E dentro disso você precisa ter a famosa humildade intelectual que o Cortella fala, as pessoas... Ele fala muito disso, né? Eu gosto muito desse conceito da humildade intelectual, de maneira que você sempre esteja querendo aprender mais e focar sempre no princípio, não nas preferências, sempre no princípio. Por que eu falo isso? Porque quando você vai atender um paciente de trauma de alta energia, que é o caso do sinistro de trânsito, é um paciente que, por natureza e complexidade, ele até que nos prove o contrário, ele é um paciente grave. Ele é grave.
a energia envolvida dentro daquele tipo de sinistro de trânsito não é uma energia para não causar lesão. Pelo contrário, são energias suficientes para tirar a vida do paciente. Esse é o ponto, né? Se isso não ocorre, por N motivos, é o nível de segurança do veículo, o ano do veículo, modelo, lá. Mas é um evento que envolve uma energia cinética muito grande. E o que os estudos já mostram isso, desde quando o mundo é mundo, pelo menos para mim, no trauma, que um dos maiores e os principais, ou se não for o principal, causador de morte prevenível neste tipo de evento é sangramento. Sangramento, lesão em sistema nervoso central e alterações ou lesões de via aérea. Mas sangramento, principalmente maciço, eu sempre tive um entendimento, uma analogia de lesão maciça com lesão de guerra. Primeiro porque é sanguínea, e o cara vai sanguinar e perder tudo, né, entrar em todo aquele problema da fisiopatologia do sangramento. E segundo que ele não está dentro do hospital. Então ele está sangrando fora do hospital, assim como ocorre na guerra, nas suas devidas proporções. Na guerra, né, uma comparação, é só para ter um entendimento de nível de dificuldade. Óbvio que na guerra é muito mais difícil, o cara está aqui centenas de quilômetros de distância de qualquer coisa que pareça um hospital. No ambiente civil, ele está a alguns minutos, né? No rodovia, 30, 40, mas se for somar o tempo de cena, chega a horas. Então, ter esse entendimento, primeiro ter a humildade intelectual e estar aberto a aprender todos os princípios, né? E segundo, olhar para o paciente como um paciente que ele sofreu uma lesão grave. Porque agora, tentando se comunicar com quem já tem mais experiência, a tendência de nós, experientes em qualquer coisa, e no atendimento não é tão diferente, é a gente já ter passado tantas vezes por aquele cenário similar, que algumas coisas parecem que elas serão daquele formato, né? Cara, toda vez que eu pego o paciente assim, é tranquilo, dá para atender. Só que se você não trabalha dentro do hospital, se você não dá plantão numa UTI, você não sabe se isso de fato é uma verdade. Se você não acompanha se esse cara teve alta e como foi essa alta, se teve sequela ou se ele morreu, você não sabe. Se você não acompanha, você não sabe. Então, é sempre olhar para o paciente como se ele tivesse com a pior lesão possível. Buscar sempre a pior lesão possível. E quando a gente olha para as competições, as equipes que enxergam assim, elas se destacam mais. Mas não é que é um segredo. Ele tem que treinar muito, assim como vocês fazem repetidamente vezes, né? A habilidade motora fina e o raciocínio crítico rápido, ele só vem por meio de repetição e correção, né? Para quem está nos ouvindo aí, que é da área da saúde, quem nunca foi atender um paciente ali no pronto-socorro, aí a primeira coisa que você tem aquela sensação, cara, esse paciente está estranho. Aí quem dá plantão para o socorro vai entender o que eu estou falando, que é o estranho. O paciente, você olha e fala, cara, tá estranho. Mas o que ele tem? Não sei, ele tem estranho. Vamos olhar. Aí você começa a avaliar, papapá, e aí você checa a pulso, checa e vê os parâmetros, vê sinais vitais. Aí você recorda o que ele tinha ali de histórico, de hipótese diagnóstica, de fisiopatologia do problema que ele tem. E aí, cara, mas esse cara tá estranho. Aí, de repente, cara, e a glicemia desse cara? Aí você vai lá, faz o teste de HGT, um furinho do dedo, tá lá, pô, o cara tá com, sei lá, 50, 40 de glicemia. O cara tá hipoglicemia, né? Então, às vezes, você tá tão acostumado com aquilo que você deixa de olhar para questões mais básicas. E aí você, cara, mas eu sempre vi isso daqui e acaba passando. Por isso que você precisa sempre estar treinando, e com essa humildade intelectual, porque a gente não sabemos tudo, né? E para quem é novo, esse comportamento impulsivo de, né, eu preciso ser o melhor a todo custo, eu preciso ser reconhecido a todo custo, calma que vai chegar o momento, é um trabalho, né? Todos os grandes profissionais que em qualquer área, o cara não tem menos de 10 anos, né, de atuação. O cara tem 2, 3 décadas atuando e estudando, né? Então, como assessor, para finalizar aqui,
o que eu sempre coloco é isso: olhar para o paciente como um organismo que sofreu um dano muito grave, avaliar ele de maneira lembrar desses danos para que você consiga concluir ali, fechar na sua cabeça o que aquele paciente tem para você poder agir. Se você não consegue enxergar isso, se você ainda tem, para quem está nos ouvindo, né, principalmente quem está começando, se você ainda tem dificuldade de entender minimamente, não precisa ser nenhum especialista não, mas minimamente como ocorre uma fisiopatologia do sangramento, por que da coagulopatia, minimamente, sem decorar nome bonito, sem decorar planilhas, sem decorar tabelas, mas entender minimamente por que isso acontece, é a hora de dar um passo para trás e reconhecer, porque na hora que você chegar lá a atender, e o desafio basicamente é só uma réplica do que ocorre na vida real, tá? Se você não consegue fazer naquele tempo estabelecido, na vida real você não vai fazer naquele tempo também, vai gastar um tempo muito superior. E aí, se você não entende a fisiopatologia do sangramento, para você isso não vai ser grave. Quantas vezes a gente já ouviu alguns profissionais colocando como se aquilo fosse quase um troféu. Cara, pegamos uma ferragem lá que nós ficamos 4 horas atendendo. Falando com orgulho. Cara, se a ocorrência não desse, de fato, a exigência dessas 4 horas, fizemos muita merda lá, hein? Fizemos muita merda lá. Então, porque, cara, imagina alguém sangrando 4 horas, cara. Se for um sangramento grave, de fato, ele saiu em PCR de lá, não tenho dúvida disso. Se ele tinha lesão, ele piorou muito, é muito tempo, sabe? Então, acho que esse é o grande ponto que os desafios eles nos ensinam, né? E que a gente consegue mostrar isso, principalmente para quem está começando na área, né? Mas eu vejo o seguinte, Anderson, até para quem nos acompanha, o Beto e o Geller estavam presentes aqui. Em 2023, nós fizemos um alinhamento com os instrutores de resgate veicular do CBMSC, visando a formação dos novos soldados e também a formação dos futuros oficiais, em 9 cursos consecutivos realizados aqui no estado. E, por incrível que pareça, de uma forma inconsciente, de uma forma imperceptível, nós acabamos por levar o nosso APH em alguns momentos muito para uma balança de imobilização e extração em ângulos, e deixamos em alguns momentos, de fato, de formar o nosso socorrista voltado ao veicular de uma maneira mais agressiva, mais incisiva, para que ele fosse muito mais curioso e fosse, de fato, na ponta, verificar se o paciente tinha ou não sinais de sangramentos, né, de algo exsanguinante, de algo interno, e foi graças a uma das palestras que você fez aqui na abertura, inclusive do curso de instrutores, que nós mudamos drasticamente a nossa visão, e que eu não tenho dúvidas, precisamos melhorar muito mais ainda, em termos de encaixe das equipes de atendimento pré-hospitalar, tanto do CBMSC como de qualquer outra instituição, porque, embora nós, em muitos momentos, tenhamos a certeza de que o socorrista exerce um papel, né, o socorrista líder ou os membros da sua equipe médica, exercem papéis preponderantes em determinados pontos da ocorrência, mas isso ainda não é uma realidade completa, não é algo pacífico. Quando eu falo de ferragem, que eu tenha que ter esse protagonismo dividido entre comando de operações, equipe técnica e equipe médica. Então, eu vejo que nessa tua fala é um alerta, não só para todos nós aqui que estamos no podcast, mas para todas as pessoas que fazem de verdade o salvamento veicular, para que nós tenhamos uma motivação ainda maior de desenvolvimento do APH, e não só de técnicas de estabilização, de desencarceramento, de reuniões. Afinal, nós continuamos perdendo muitas vítimas ainda
Continuamos perdendo porque não temos uma capacidade avaliativa grande do ponto de vista do APH. Exatamente. E assim, o Lazarinho, o que eu percebo, né? Então, para quem está competindo, né? Mas o meu olhar é sempre paciente. E é por isso que eu tento sempre estimular. Quem me conhece fala, cara, vai lá, participa. Cara, tudo bem você ficar em último, eu vou te zoar. Mentira, eu não vou zoar. Vai lá, cara. Por que que eu falo isso? Porque o trauma, por exemplo, o cara que participa do trauma, e ele, claro, não pode ser uma vez, né? Como tudo, vai ter que ter repetição. Então, fazer várias vezes, o critério avaliatório dele, a velocidade de avaliação dele, fica muito mais rápida do que o cara que só pratica no salvamento veicular. Isso é nítido. Então, quando a gente pega o pessoal que atua no veicular e no trauma, mesmo que às vezes, e isso não vou dar nomes, mas tem vários que no veicular ele sempre está presente entre os primeiros, seja na parte médica ou é campeão geral, e nem sempre ele está no trauma. Só que o trauma está levando o raciocínio dele completo, muito mais completo para o veicular. Então, é uma estratégia também de treinamento, pensando em treinamento, pensando para atender o paciente na rua. Porque a plataforma hoje de trauma, o desafio de trauma, tem um tempo muito curto, por uma quantidade de estímulo muito grande para o profissional ter que raciocinar. E é muito estímulo distrativo para tirar a concentração do cara ali, seja a maquiagem da lesão, que se o cara for mais experiente, ele não se distrai tanto, mas seja os transeuntes, seja a galera assistindo, seja o ambiente, seja a autocobrança gigantesca de não ficar em último. Ninguém quer ficar em último, todo mundo quer ganhar, todo mundo. Isso que é muito legal, né? Isso força ele cada vez mais pensar sobre esse alto nível de estresse, alto nível de pressão. E isso vai acontecer na vida real, que é você ter a autocobrança sobre a vida daquela pessoa. Você fala, cara, se eu errar aqui, ferrou. Se eu não conseguir tirar, ferrou. Se eu não souber fazer isso daqui, ferrou, cara. Poxa vida, o paciente vai piorar porque eu não consegui fazer. Né? Tem gente que não consegue nem lidar com isso direito e sofre, né? Até vira patologia mental, né? Então, esse tipo de desafio a gente tem que conseguir fazer muito mais, porque melhora muito mais. E na sua fala, Lazarinho, sobre o APH, por vezes, no salvamento veicular, ele ser um pouquinho desequilibrado, eu sempre vi isso nos cursos, né? Nos cursos, de maneira geral, não era mencionado. Só que veja que loucura, cara. Olha que bizarro. Eu não me preocupava tanto. Até um período. Chegou uma hora, eu falei, cara, mas tá errado esse negócio. Tá errado. Eu não me preocupava tanto. Eu falei, cara, engraçado, não teve nenhuma estação de atendimento do paciente. Engraçado, a gente só falou de corte, a gente falou de extração, a gente falou de estabilização, a gente falou, cara, de palco de ferramenta, cara, várias técnicas de ganho de espaço, mas a gente não investiu com vontade, assim como está sendo investido aqui nas outras estações, a avaliação do doente, mas de um modelo no qual que não fosse aquela mesmice de, ei, senhor, tá me ouvindo? Abre os olhos, abre a boca, tá, meu nome é... Não, que fosse algo mais parecido com a simulação realística, de forçar o cara a pensar mesmo, porque o adulto é complicado. Se ele não vê muita lógica de ganho em algum motivo, não, eu vou ter um ganho financeiro, ou eu vou ter um ganho, de fato, isso aqui eu vou aplicar melhor, eu vou melhorar, eu vou evoluir como pessoa, como profissional, é difícil ele investir tempo ali naquilo, porque ele mesmo não acredita. E alguns modelos de ensino, na parte de suporte básico de vida, principalmente, não era muito estimulante. Vamos ser sinceros aqui. Eu, que sempre fui muito fã de trauma, aquele modelinho tradicional, que foi o que eu aprendi, e não estou dizendo que não serve, eu estou dizendo que não é estimulante. A gente fazia porque a gente queria muito algo, a gente queria chegar. Então, se era legal ou não, azar, nós vamos fazer. Só que temos que concordar
e isso, né, não sou eu que estou dizendo, está até escrito, né? Essa motivação em realizar algumas atividades, se ela for mais, aspas, gamificada, estimula mais. E esse método, que é o desafio de trauma, e o desafio de veicular, ele tá nessa linha da gamificação. Isso traz motivação, inclusive, para ficar treinando, para se preparar para o próximo. E dependendo se eu vou ser campeão lá ou não, eu estou me preparando tanto que o atendimento vai ser melhor. Vai ser muito melhor. Então, isso é sempre importante o pessoal entender, porque ainda existe, a gente está em 2024, ainda existem as frases, isso é só teatro, isso não serve para nada, na vida real não dá para fazer. Cara, eu entendo também um pouco quem fala assim, tá? Porque eu também já tive um pensamento equivocado, hoje eu falo isso abertamente, não tenho vergonha, sobre o próprio RMC. Enquanto eu não sentei a bunda lá na cadeira e estudei, eu tinha uma visão distorcida sobre o RMC. E hoje eu tenho uma visão totalmente favorável ao RMC. Por exemplo, né? Assim como outras técnicas existentes dentro do que é correto, né? Para não misturar aqui e não mudar o foco da conversa. Então, ainda existe o pensamento. O que eu acho que essas pessoas que ainda enxergam dessa forma deveria fazer era pelo menos dar a chance de participar de um evento. Se dê a chance de participar do evento. Participe. Aí você vai entender o que nós estamos falando aqui, né? Você vai entender o quão você vai aprender em 2, 3 dias o que você não aprenderia num curso de 200 horas. Isso eu afirmo. Claro, você tem que ter uma base mínima, né? Não dá para eu pegar minha mãe lá e falar, vai lá, mãe. Ela não vai. Não é tão simples assim. Mas, principalmente que já é mais antigão, quem está há mais tempo, que fala, cara, isso daí é baboseira. Eu assisti um vídeo no YouTube, cara, não use o YouTube como referência para isso, para tomar essa decisão ou para afirmar se funciona ou não. Vai lá, faz lá, né? O que a gente chama, né? Tem a legitimidade daquilo ali, aí você vai ver que funciona muito. Eu sou muito fã dessas plataformas e uso muito na minha vida profissional. Inclusive na Resquad a gente tá usando o desenho, né? A gente não replica, até porque não é plágio. A gente usou os princípios para montar o nosso formato, o nosso modelo de treinamento, de como ensinar. Por quê? O Anderson, desculpa, só pegando esse ponto e antes de tu falar da Resquad, cara, como é bacana ver alguém com um propósito falando, né? Que aí aquela indignação que tu traz do pessoal da área médica, quando a gente iniciou lá em 2004 o curso de bombeiro, a gente fazia exatamente isso, sabe? A gente viu o pessoal da área médica de jaleco, branquinho, com um sapato branquinho lá no hospital. Então, em hipótese alguma, pensava em eles entrar dentro do carro para fazer um atendimento. Então, igual tu falou, a gente focava realmente nas ferragens, em retirar essas vítimas e levar para o atendimento médico. Mas o atendimento médico era pensado no posterior, então realmente às vezes ficava 2, 3 horas aí sangrando dentro de um carro para a gente conseguir retirar e depois ser atendido pelo médico. Então, quando 2016, como tu falou que por causa dos desafios e essa importância dos desafios também é bacana tu falar, eu vi também, fazendo um paralelo aí com a nossa primeira formação enquanto equipe, que teve a enfermeira Alcione, ele também era assim, trabalhava em plantões, aí tinha 3, 4 empregos, infelizmente por causa da renda também, então dormia 2, 3 horas por dia quando dormia, né, Anderson? E a gente via aí a ânsia dele também em fazer algo a mais, para realmente essa importância de salvar a vítima, né? E o que eu vi também e trazendo agora, trazendo pro lado da Resquad, é legal no site de vocês, né, que vocês ainda colocam lá, Resquad é a elite do salvamento do Brasil. E eu acho que não é como tu falou antes, né, eu tenho aquele medo de me achar ou de dizer que eu sou o bambambam, eu acho que não é isso, né, eu acho que é um propósito maior que você tem, que a Letícia tem enquanto Resquad, então eu queria que agora já fez uma moral bastante grande com a patroa em casa, né,
Agora vamos fazer uma moral, com a Letícia, tua sócia, e eu gostaria que tu falasse da Resquad, cara, que além de ser nossa parceira aqui no podcast, e os parceiros do podcast são escolhidos a dedos também, exatamente por causa disso, desse afinco, do querer fazer diferente, sabe? E eu vejo muito disso na Resquad, vejo muito disso na tua fala, em você, na Letícia. Então, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre a Resquad e sobre como a Resquad pode auxiliar nesse atendimento à vítima nas rodovias, no salvamento veicular. Boa. Não, a Letícia é uma profissional fora da curva, né, cara? É fora da curva. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar muitos anos, né, na mesma empresa, na época que eu estava como coordenador e ela como gerente. A gente produzia muito conteúdo ali dentro conteúdo em solução, eu digo, né? Tanto operacional quanto técnico e tudo mais. Ela também ela assumia lá mais 1 bilhão de áreas, lá, além da área administrativa que ela atuava. E sempre uma profissional sempre de alto nível. Porque, de maneira geral, a gente acaba não vendo muito sentido em se aproximar de pessoas que não têm muito a agregar a nós, né? E a Letícia é daquele profissional que ela é um nível muito alto para tudo que faz. E é engraçado que tudo que você põe na mão desse tipo de profissionais, as coisas saem, as coisas fluem, e de maneira que flui com alta qualidade, né? Então, a partir de 2019, que nós começamos basicamente a atuar como par no mesmo escritório, aquilo ficava cada vez mais nítido, né? A gente conseguia soluções muito mais rápidas e muito mais efetivas, né? Que não adiantava só achar a solução, ela tinha que ser execuível, né? É igual no salvamento, não adianta a gente inventar um plano lá e, cara, não tem como tirar. Então, no ambiente organizacional, né, também era a mesma coisa, tinha que ser execuível, tinha que caber no bolso, operacionalmente falando, tinha que caber na logística, enfim, né? Então, a Letícia, primeiro ponto é o alto nível de profissional que é. O segundo ponto, que ela, apesar dela não ser da operação de resgate, ela incorpora muito o comportamento que nós temos de maneira muito similar. Pode ver que a gente se comporta em alguns pontos de maneira muito similar, né? Quase um grupo mesmo, né? Formação de um bando. Nós somos ali quase uma matilha. E ela também adere a esses comportamentos, né? Da vibração, de fazer acontecer, de não ter preguiça. Cara, até lá atrás, mas 250 quilômetros. Cara, se eu colocasse na ponta do lápis, eu não tinha trabalhado, não fazia sentido nenhum, porque eu gastava de gasolina. Então, voltando aqui, cara, qual vai ser o resultado? Vamos para cima. Então, a Letícia, ela tem muito dessa garra que a gente tem do salvamento, sabe? Não, vamos tirar o paciente da melhor forma e tudo mais. E quando nós decidimos criar a Resquad, acho que o ponto principal era esse aspecto de que até o nosso slogan é para que os outros possam viver, né? A gente segue muito à risca isso. O ponto de que ajudar a salvar vidas, direto ou indiretamente, contribuindo com formação de pessoas, contribuindo com desenvolvimento de equipamento, contribuindo com pesquisa, contribuindo com o desenvolvimento do próprio salvamento e o APH móvel fixo do Brasil, isso tem que estar acima do ganho financeiro. E esse pensamento que nós temos ali, que, né, fez com que a gente tirasse do papel e enfrentasse os grandes desafios que é de empreender no país, né? Não é simples você empreender no país. Romantizar, não, que é muito legal, as palavras, mas é muito difícil, é um sanhaço que só quem passa por isso sabe o que é, né? Então, quem nunca empreendeu não tem noção do que é empreender, né? Quem nunca investiu ali tempo, recurso financeiro e tudo mais, não tem noção. Então, é só quem passa por isso para saber, né? E a Resquad, ela nasce com o propósito para que os outros possam viver. E
a Resquad ela tem uma visão subversiva, aquilo que a gente não quer, desse aspecto de que quem coloca o ganho financeiro acima disso, para nós, a Resquad não é isso. Nós não somos isso, né? Quem salva tem valor, ou seja, nós que estamos ali na ponta, ou nós que estamos na formação de quem vai lá para a ponta, todo mundo dentro da sua contribuição, nem mais nem menos, nós temos valor. E esse valor também é financeiro, mas é um valor muito mais como pessoa, é muito mais como propósito de fazer aquilo que nós escolhemos, ninguém escolheu a gente, né? Até o texto lá já bonitinho do PHTLS, mas nós escolhemos fazer o que nós estamos fazendo. Então, meu amigo, faz. Tem que fazer o que é para fazer, entende? Então, isso nos conecta, né? Quem está, de fato, preocupado em gerar conteúdo, gerar desenvolvimento para essa área e salvar pessoas, e essas pessoas podem ser eu, vocês, familiar nosso, a gente se conecta por aí, Então, por isso que a Resquad ela tem essa visão de futuro e que, ao mesmo tempo, nos conecta, que é para que os outros possam viver. E dentro disso tudo, a Resquad ela atua em 4 linhas, né? 4 nichos. Quando nós pensamos, cara, como que a gente vai abraçar tudo, criar algo e não ser simplesmente uma empresa de treinamento. Nós também somos uma empresa que fornece treinamento, mas não só treinamento. Entende? Porque não é para resolver o problema que nós temos hoje, no caso, quase 40 mil mortes por ano no Brasil, salvo engano, né? Mais de 1,3 milhão de vidas perdidas no mundo por sinistro de trânsito. Se eu for falar de trauma, passa de 4 milhões. Pegar trauma de maneira geral, afogamento, queda, queimadura, mas sinistro de trânsito está chegando em 2 milhões já. Não, a gente entende que só o treinamento pode não ser suficiente. Nós precisamos ir de outras formas também. Por isso que a gente atua na parte de treinamento. E aí, quando a gente fala de treinamento, a gente procura entregar o conteúdo de qualidade com quem tem legitimidade. Não vale pegar só o Zezinho, que só leu a vida inteira e nunca pôs a mão na massa. Ele é importante no processo? Mas só ele não vai dar. Vai ter que ter a opinião do cara que é especialista, que também leu e também executou, né? Para daí a gente somar essas forças. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem no mercado, e aí mercado é mercado, se o cara só olha para a parte financeira, ele vai decorar os protocolos, vai decorar o que está escrito hoje em dia, só dá um Google, um chat de GVT e tudo mais, o cara se torna especialista de fala, né? A gente não enxerga isso como solução. Então, tem que ter esse treinamento, mas também tem que ter equipamentos. E, por vezes, esses equipamentos podem ser desenvolvidos aqui no nosso país, né? Sem a gente ter que pagar, infelizmente, pela diferença de moeda. Diferença de moeda. Será que não dá para alguns a gente desenvolver aqui de maneira que seja acessível para todo mundo? Entende? Porque tirando o olhar comercial, porque a Resquad também tem como propósito fornecer e vender ou a intermediar essas vendas, e com isso tem ganho financeiro. Né? Não estou sendo hipócrita aqui, que narrativa que, meu Deus, vamos salvar o mundo, vamos se abraçar. Não, mas isso é consequência. Acho que o grande ponto principal, tanto eu quanto Letícia, a Resquad enxerga que esses equipamentos, se eles não chegam de maneira acessível, vamos falar de concessionária, que é a minha realidade, tá? Se lá na concessionária não chega os estabilizadores por tração, escora, haste, o nome que quiserem dar, aquele equipamento que usa uma fita associada e por meio de tração e diferença de força faz a estabilização do veículo, se não for acessível lá, quem está lá vai continuar se colocando em risco, vai continuar colocando quem está sendo atendido em risco, porque o veículo vai continuar instável. Não tem milagre. Mas dá para adaptar, mas entende? Será que a gente não consegue? É uma pergunta.
E acredito que sim, a resposta, no fundo do meu coração, a resposta é sim, a gente só precisa viabilizar isso, né? Então, treinamentos, equipamentos, as empresas também precisam, e aí é mais uma perninha ali, as empresas, elas precisam também se desenvolver, né? O profissional, ele tem que se desenvolver, porque o dono da carreira, eu aprendi isso com um professor, e eu nunca mais esqueci. Anderson, você é responsável pela tua carreira. Não transfere isso para ninguém, nem para a empresa que você trabalha, nem para ninguém, nem para ninguém. Você é responsável pela tua carreira. Você quer ser especialista e ter uma especialização formal por meio de pós-graduação? Vai lá e faz. Mas mas custa R$ 25.000. Vai lá e paga. Mas aonde eu trabalho? Vai lá e paga, meu amigo. É tua, a responsabilização é tua. Mas o curso que eu quero fazer de veicular custa X dinheiro. Vai lá e faz. Mas a corporação podia pagar para mim, né, cara? Cara, já paga teu salário, vai lá e faz. Se ela te pagar, Brasil, cara, ótimo. Agora, não coloque a responsabilização de se manter atualizado nas empresas. E por que eu falo isso? Porque as empresas também têm que entender isso. Elas precisam entender isso. E elas precisam se desenvolver. E elas precisam desenvolver mecanismos dentro dessa linha de formação, equipamentos, o entendimento de como isso vai ser feito. Porque a empresa, ela é um CNPJ, né? Não tem o pessoal que fala assim, CNPJ não tem coração? De fato, não tem. É um CNPJ, a empresa é inanimado, né? É composta por pessoas. E essas pessoas que vão tomar as decisões. Então, a Resquad também fornece a consultoria para essas empresas que atuam na parte de urgência e emergência, de APH móvel, APH fixo, para alcançar esse desenvolvimento. Por vezes, ela já tem um programa de treinamento, mas esse programa de treinamento, ele está focado só numa metodologia norte-americana XPTO. Cara, 100% não vai dar, você não tem paramédico no Brasil. Então, você precisa ajustar, né? E, por fim, também a prestação de serviços, né? Então, a gente também faz a prestação de serviços na área de urgência e emergência, de pré-hospitalar móvel e fixo. Então, o conjunto dessas 4 áreas são os 4 braços, os leques que a gente entende que são necessários para a gente ir entregando em várias áreas e alcançar o objetivo lá na frente de diminuir as mortes, tanto em sinistro de trânsito, também com morte em trauma, né? E, por fim, nós temos um instituto, ele ainda não conseguiu ser movimentado assim como a Resquad já está se movimentando, por questão de estruturação, como eu disse, né, é sempre um desafio a questão de empreender no país, né? Mas nós temos todo o desenho do instituto. E aí sim, aqui não tem nada, nenhum fim lucrativo. A ideia não é ter fim lucrativo. A ideia é, por meio de uma instituição sem fins lucrativos, alcançar áreas que empresas com fins lucrativos não alcançam. E por que isso? De novo, porque a gente quer chegar em onde tem gente perdendo a vida por questão de trauma e sinistro de trânsito, a gente tem que chegar. A gente precisa chegar. Não dá para escolher um lado. A gente precisa estar acima de querer simplesmente ter, por exemplo, ganho financeiro. Está acima. São vidas, né? Então, sem romantizar e sem fazer sensacionalismo, mas são vidas. E a gente consegue, fazendo o que nós estamos fazendo, esse podcast aqui, não tenha dúvida, vai contribuir muito com pessoas que, por vezes, ainda não conseguiu fazer um treinamento de salvamento veicular, porque está numa região do país que ainda não tem esse treinamento. Ou quando tem, é aquele treinamento, enfim, entende? Então, essas são as áreas que a Resquad atua hoje, além do Instituto. Inclusive, um dos focos nosso do Instituto é tornar, dentro da grade curricular de escolas do ensino fundamental, primeiros socorros. A gente, com certeza, nós não somos os primeiros a pensar nisso. Com certeza, muita gente já pensou. Fato é que a gente está destinado a fazer isso, pelo menos dar um passo, que se torne um projeto de lei. Entende? Então, é fazer algo de fato. Porque as ideias todo mundo tem, né, cara? Eu já tive várias ideias de jirico que, meu amigo, se elas entrassem... Quem seria Elon Musk na fila do pão perto das minhas ideias?
Entendeu? O grande ponto é fazer o negócio acontecer. Né? Então, acho que esse é um resumo aí que eu poderia falar da Resquad. E hoje o que nós temos de cursos, né? De novo, né? A gente tem um leque enorme de serviços e produtos que a gente oferece. Só que as coisas elas precisam ser feitas. Se o propósito é para que os outros possam viver, não dá para ser feito de qualquer maneira no sentido de, cara, tem que fazer, vai, porque a gente precisa de grana. Não dá. Então, hoje, dentro da nossa estrutura, o que nós estamos trabalhando? Hoje nós temos o EXA, que é a Extração Ágil, que é um curso de salvamento veicular, onde ele tem como propósito o nivelamento técnico dos profissionais. A gente não tem o propósito de substituir o curso presencial. Não temos. Eu sou muito transparente, muito seguro quanto a isso. A formação de qualquer profissional, ela depende de meios e técnicas para que seja ali somatórias para a gente desenvolver a pessoa naquilo. Como você vai entregar isso, tanto a parte teórica quanto a parte prática? Quando a gente entrega utilizando o que nós temos hoje de tecnologia disponível, a gente não pode deixar isso de lado. A gente tem que entender que isso é um recurso que nós vamos utilizar de maneira otimizada, né? Então, a gente consegue, por exemplo, com o Hexa, entregar o nivelamento desde o que é mais básico até o que é mais avançado no sentido de aplicabilidade no nosso país, entende? Para onde tiver internet e o camarada tiver um celular. Hoje, basicamente, toda a população tem um celular, né? Então, e acesso à internet, a grande maioria tem acesso à internet. Então, nós temos o Hexa, que é a Extração Ágil, que é um curso de formação, né, que ele entrega dos princípios fundamentais até os princípios mais avançados em níveis, para fazer como se fosse uma construção, de maneira que a gente consiga contribuir com aquela pessoa que nunca trabalhou e pretende trabalhar na área de resgate, aquela pessoa que já trabalha, mas a empresa na qual ela está ainda não teve curso, e quem está nos assistindo aqui sabe do que eu estou falando. Tem empresa que ficou, ou fica, ou está há mais de anos sem fazer um curso de salvamento veicular. E quando faz, é um carro para 80, para 60 pessoas. Entende? Então, é mais para cumprir uma exigência contratual, uma exigência... Porque alguém está... né? Ou é o contrato concessionário, que é a empresa que presta serviço, ou é o contrato... é o órgão fiscalizador que está cobrando a concessionária, que às vezes tem um serviço próprio. Então, vai lá, faz um curso por ano, e aí um ano você tem rotatividade, né, de 40%, 60% da tropa inteira. Só vai ter o treinamento no outro ano. Então, o grande ponto é, por que não, nesse time todo, ele já entrar e ter um nivelamento técnico, do que só depender dele ficar lendo sozinho. E a gente já entrega em vídeo, já entrega... Além do que é feito na prática, o curso presencial, a gente entrega também todo esse olhar que a WRO ela nos exige nos desafios, entende? Então, ali eu consigo entregar toda a prática de vivência, das dificuldades de trabalhar em 2, trabalhar em 3, trabalhar pedindo apoio, trabalhar em local onde é você e Deus e mais um, trabalhar com um profissional que acabou de entrar e nunca tinha pisado numa ambulância, além do que a WRO entende, que é a Organização Mundial de Resgate, a World Rescue Organization, eu gosto de falar porque meu inglês é muito fluente, e a ABRES, a Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, recomenda, preconiza, entende? Então, ali eu consegui, que sempre foi um sonho, lembra que na minha fala, cara, por um tempo não me incomodou eu não ver estação de trauma, de avaliação do paciente, porque eu já fazia muito aquilo. Mas chegou um momento que eu comecei a ensinar, eu falei, cara, mas e o cara que não tem o curso de socorrista completo? E o cara que não é bem desenvolvido no trauma? Eu só vou ensinar ele a cortar, estabilizar? Então, a ideia é entregar essas duas junções, mas não, de maneira nenhuma, substituir o curso presencial. É nivelar. De maneira que, quando o cara termina esse curso, duas coisas importantes.
Se ele já dá plantão e a empresa que ele tá demorando para dar esse curso presencial, ou é um curso que, cara, tinha que treinar todo mundo. Cara, eu fiz muito isso. A gente tinha que treinar 60 profissionais em 2 dias. Era um dia para cada 30. Cara, é um desafio gigante. Você tem que ensinar o mundo do veicular, pelo menos o básico do mundo do salvamento veicular, do curso, em um dia, cara. É uma imersão, sabe? Então, tive que ficar fazendo sempre, porque não dava para tirar a galera. Também não é tão simples, tem a questão operacional também. Tirar a galera para ficar 4 dias direto, 5 dias direto, não tinha como. Então, a ideia é suprir isso, entende? A gente conseguir entregar. E aí, esse cara que está dando plantão e esse curso não chegou, ele já consegue aplicar aquilo que ele viu na aula. Porque tem imagem, tem vídeo, e ele fala, então se eu posicionar a ferramenta dessa forma, é melhor. Se eu atender o paciente desse jeito, é melhor. Se eu fizer isso daqui, pode. Mas eu aprendi que é só plano principal, emergencial, e só. Aí ele aprende lá que existem metodologias que ensinam plano principal, plano emergencial, plano imediato, que ele ensina outros tipos de aprisionamento, não existe um modelo só, assim como é na área médica, 100% médica, sabe? Então, esse é o curso Hexa que a gente entrega lá. E um que está no forno, que é em parceria com a empresa do Cortella, é o curso de primeiros socorros, que é onde a gente, por meio digital, a gente também quer entregar ao maior número de pessoas esse conteúdo, porque também muita gente, principalmente crianças nas escolas, morrem, e às vezes, se quem está ali souber fazer uma técnica de desengasgo, que eu chamo de emergência extrema, uma técnica de desengasgo, o engasgo é uma emergência extrema, sangramento abundante é uma emergência extrema e parada cardiorrespiratória é uma emergência extrema. Se souber fazer esses 3, já salva muita gente. Já salva muita gente. Eu estou dando plantão num pronto-socorro, que é referência aqui em Maringá, de infarto, de AVC e tudo mais. E por volta e meia chega paciente ali que teve uma parada cardiorrespiratória dentro de casa e ficou 20, 25, 15 minutos sem uma compressão, porque ficou aguardando chegar o recurso, e o recurso estava empenhado, estava vindo de outro serviço, de outro atendimento e tudo mais. E a gente vê qual é o prognóstico desse paciente. E a gente vê também na prática, quando chega aquele paciente que teve a parada cardiorrespiratória e alguém ali, vizinho, familiar, alguém já iniciou as compressões, é totalmente diferente. Então, esse também é um propósito que a gente está com esses 2 projetos já em andamento. Anderson, o que a gente percebe, né, e para quem está nos assistindo também, o Beto fez questão de mencionar isso, a Resquad é uma parceira nossa e foi escolhida realmente a dedo, porque nós temos isso muito claro na nossa carreira e aqui no podcast, que é uma palavra que se chama legitimidade. Você poder ter condições de falar alguma coisa que você realmente conhece, que você se apropria, que você vive. Porque hoje, com o advento, né? Perdão. Hoje, com o advento da internet, você acha tudo. Você acha vídeo, você acha curso, você no chat GPT monta aula, você se apropria com um teleprompter, fala muito bem, conversa muito bem, mas e na prática? O que você faz na prática? O que você já fez na prática? O que você já viu na prática? Você continua vendo na prática? São coisas que fazem toda a diferença. E eu vejo que aqui nós, até por questão de limitação de tempo, estamos indo para o final do nosso episódio, mas já fica o convite aqui, Anderson, para que nós possamos falar sobre esse método que vocês desenvolveram. Eu não estou aqui fazendo propaganda, não estou puxando sardinha para ninguém, eu estou dizendo o que eu acredito como instrutor e com base nesses 18 anos aí de experiência militar. Eu tenho certeza que esse método criado pela Resquad, ele é um método efetivo. Ele é um método que alinha tudo aquilo que se espera de um profissional de salvamento, dentro das mais diferentes nuances, porque não há como excluir que os métodos ou os protocolos desenvolvidos por instituições militares tenham foco nos militares,
Os métodos desenvolvidos pelo SAMU também têm o protocolo voltado aos seus profissionais, e o método da Resquad, que eu sei foi criado à luz da WRO, tem toda a característica de poder agregar diferentes pessoas e diferentes elementos. Então, de fato, Anderson, nós deixamos o espaço aqui para que você venha no futuro falar um pouco mais aí para os nossos seguidores, o que foi o Farol, o que te deu essa orientação e quais foram os pontos, né, que você aí junto com a Letícia e com a equipe desenvolveram. Eu agora passo a palavra aos meus amigos Beto e Geller para fazer as suas considerações e para que nós possamos nos despedir desse nobre, ilustre convidado no nosso episódio número 8, Anderson Santos. Beto. Beto, teu microfone está fechado, Beto. Não, também. E agora? Opa! Opa, erro técnico. Viu, capitão? E para quem nos ouve, não se preocupe, que de vez em quando ele faz isso com as ferramentas também. Verdade. Não, é que eu estou acostumado. Para quem é acostumado com a quantidade, está acostumado. Deve ser, né? Deve ser. Bom, viu? Aqui que não liga, o comando, essa ferramenta não liga, você só apertar o botão ali, ó. Bom, vindo isso do meu comandante da equipe, eu tô bem, né? Tô bem quisto, então, né? Dá para ver que é algo genuíno, né? É algo sincero, não é algo criado, não, né? Então... Ninguém forçou nada, né? Vai guardar, não, e o pior... S1, posso? Vítima protegida? Sim. Protegida? Sim. Vai, corta de uma vez isso aí. A gente já viu mesmo, infelizmente. Deu um problema aqui. Não, mas vai lá, Beto. Pode falar. Bom, tirando esse problema técnico e, cara, agradecendo já o Anderson, eu tinha falado antes que, além dele nos brindar com essa beleza estonteante, né, por vezes abstrata, que às vezes a gente não consegue perceber, mas, cara, a gente já teve muitas resenhas e conversas fora do ambiente aqui do podcast, né, que a gente passou horas conversando e sempre essa conversa enriquecedora, né, e hoje, mais uma vez, ouvindo toda a história do Anderson, a gente consegue perceber o quanto ele é comprometido com o que ele faz, né? Então vai bem na linha do que a gente pensa, do que a gente tem para nós enquanto profissionais, enquanto pessoas e enquanto podcast, né? Então fica aqui meu agradecimento, meu reconhecimento, porque com certeza daqui a alguns anos a gente vai poder, e eu tenho a certeza que a gente vai ter no Anderson e na figura do Anderson uma das referências não só do APH, mas do salvamento veicular no Brasil, e a gente já tem isso enquanto enfermeiro, né? Quando a gente fala salvamento veicular, a gente tem um enfermeiro participando ativamente no processo, cara, é muito enriquecedor para nós, que vínhamos daquilo de só cortar ferragem, né? Então agora com o Anderson ativamente dentro desse processo e com a Resquad assumindo esse papel preponderante no processo também, a gente fica muito feliz. E, mais uma vez, muito obrigado, Anderson, é sempre enriquecedor e, com certeza, esse podcast aqui vai ser mais um dos episódios da sua vida. Valeu, Beto. Ô, Anderson, Geller. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Por aceitar esse desafio, aguentar esses 3 caras aí. E continue querendo fazer a diferença, continue buscando isso através da sua pessoa, continue fazendo isso através da Resquad, junto com a Letícia. No que vocês precisarem dessas 3 pessoas aqui que realizam o RescueCast, conte conosco. Nós percebemos em você, na sua fala, principalmente mais na área do APH, a paixão que tu tem por isso, a paixão que tu tem por cuidar das pessoas, por atender as pessoas, e de coração nunca perca isso. É isso que nós temos como bombeiros aqui em Santa Catarina, como pessoas amantes do veicular, e
para te lembrar, né, nesse agradecimento, você foi uma das primeiras pessoas que eu tive como referência, como avaliador, como assessor, na área do APH, lógico, e quando nós participávamos tanto do trauma como do veicular, nós falávamos, ó, é atrás dessa pessoa que nós temos que buscar o conhecimento, atrás dessa pessoa que a gente tem que caminhar para aprender. Então, forte abraço aí, cara, que Deus siga te protegendo e te acompanhando aí, e conta conosco para o que tu precisar aí, quando estiver em Santa Catarina, ligue para nós conversar e dar nossa risada aí. Obrigado, Geller. Anderson, por favor. Meus amigos, é sempre um prazer muito grande, de coração mesmo, estar ao lado dos senhores, porque aquela história, né, cara? A gente sempre busca pessoas que podem agregar com a gente de maneira pessoal, profissional, e vocês fazem parte dessas pessoas que eu enxergo que eu sempre vou ter algo para receber, né? Então, eu acompanho o trabalho de vocês, mesmo de longe, mas eu sempre falo para a Letícia, né? A Letícia até um dia comentou com o Lazarim, toda vez que eu ia para Santa Catarina, quando eu voltava, Letícia, os caras são foda, e eu fazia vários elogios lá, porque o trabalho de vocês é muito diferenciado, né? Então, e de estar aqui, podendo estar aqui, conversando com os senhores, para mim é uma honra, porque eu sei que vocês são bem criteriosos, né? Eu sei que o primeiro critério escolhido foi a minha beleza abstrata, eu não tenho dúvida disso, mas eu me sinto muito contente e feliz em saber que eu também posso contribuir de alguma maneira nesse aspecto técnico operacional sobre esse assunto. E sim, nós somos basicamente movidos pelo mesmo propósito, né? Então, está dentro de nós essa questão de servir e tentar o que puder e fazer para salvar alguém, a gente vai fazer, e isso sem pensar muito, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço, por poder ter falado um pouquinho até de mim, de maneira mais tranquila, porque eu não sou bom para falar de mim. E muito obrigado pela oportunidade, aí, o espaço em poder contribuir com um assunto que eu gosto muito e acho muito, muito importante mesmo, é a área que eu escolhi de especialização, que é o resgate e salvamento veicular. Ô, capitão, só perdão aí, viu, Anderson? Eu também sou fluente em inglês, então no próximo a gente fala inglês nós dois. Só inglês. Não, eu acho. Agora, se esse episódio é imperdível. Esse realmente vai ficar para a história. Verdade, eu sou poliflota, não é poliglota, é poliflota. Eu falo fluente em inglês e portunhol, então tem que ter um capítulo aí só para a gente conversar em outros idiomas. Tem, de fato. Mas, o Anderson, eu gostaria aqui de reforçar aquilo que você já mencionou, né? O Anderson, junto do Coronel Maurício, são os dois assessores que acompanham o Desafio Catarinense de Resgate Veicular desde a sua primeira edição. Estiveram nos 4 eventos anteriores e, notadamente, as equipes que tiveram contato com você, Anderson, que tiveram contato com o teu debriefing, que tiveram contato com a tua forma de enxergar a ocorrência, tornaram-se referência não no processo competitivo, mas referência no APH prestado na ponta operacional. E eu não tenho dúvida alguma em dizer isso, que as tuas contribuições, seja nas competições ou até mesmo nas palestras, como foi o caso já citado aqui no curso de instrutores, elas abriram a mente para uma outra visão do APH que até então nós não tínhamos. Eu não tenho milindre alguma em dizer que nós mudamos a nossa forma de observar e a nossa forma de orientar os nossos socorristas depois dos contatos que nós tivemos com você. E é mais interessante ainda de citar isso, que, claro, com o tempo, com os eventos, nós nos tornamos amigos, mas o processo dentro de uma instituição militar, em que às vezes o pessoal acha, não, só vai militar lá participar de instrução, só é um espaço, é um nicho fechado, e você foi a primeira pessoa que veio, desbravou e conquistou o respeito do pessoal, né?
Às vezes a gente tem a imposição de respeito natural pela força hierárquica em alguns momentos, né? Não, o cara é mais antigo, ele sabe. E o teu processo foi sempre um processo construído, eu acompanho isso desde 2016, sendo enfermeiro, chegando devagar, conhecendo o processo, de uma humildade pessoal e de uma humildade intelectual, profissional, que eu poucas vezes vi na minha carreira. O quanto é desproporcional até, o quanto você acha que não sabe, perto do que você sabe, né? Mas isso faz você ser diferente. E faz você buscar sempre ser um profissional melhor, entregar coisas melhores, e eu não tenho dúvida que quem tem contato com você sai diferente, leva um pouquinho desse amor pelo APH, leva o propósito mesmo, que hoje, felizmente, você e a Letícia conseguiram estampar na Resquad, que por sinal está aí marcada na tela, exatamente em cima de você, né? Isso Legal. Quer dizer que é um destino também, e eu só posso desejar muito sucesso a vocês com a Resquad, com o Instituto, que também vejo que o Instituto cabe um capítulo especial aqui explicando ele, e já fica o convite para que nós façamos isso no mês de maio também, para nós enaltecermos e reforçarmos a importância de nós, como profissionais, nos cuidarmos também. Afinal, também somos vidas e também somos vulneráveis nesse ambiente do trânsito. Então, Anderson, muito obrigado a você, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela contribuição que fez com o Veicular, e o espaço sempre estará aberto aí para o amigo participar. A você que acompanhou nosso episódio número 8 aí, com a ilustre presença do Anderson Santos, não esqueça de inscrever-se no canal, não esqueça de deixar o seu like aí, o seu comentário, para que nós possamos cada vez mais construir episódios ligados ao que você espera, ao que você tem como objetivo, e que de fato consigamos fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado aí pela sua atenção e até breve. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!